Que alegria nós estarmos juntos. É o programa Bíblia no meu dia a dia. E de onde vem essa alegria? Da oportunidade de ter contato com a palavra de Deus. Isso enche o nosso coração de esperança, nos fortalece na fé e nos faz caminhar na luz, que é o próprio Cristo, esse Cristo que fala conosco. É Ele que nos orienta, é Ele que nos alcança, é Ele que nos transforma. Então, é importante que eu e você abramos o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco hoje, no agora. A palavra que Ele tem no estudo de hoje é para esse momento específico da nossa vida. Quero convidar você a experimentar comigo, junto, a presença do Espírito Santo, porque Ele nos conduz nesse caminho de salvação, nesse caminho de santidade, naquilo que Ele mesmo quer nos mostrar nos meandros, nas entrelinhas da palavra. E é Ele que nos orienta, o Espírito Santo. Vamos pedir que Ele venha em nosso socorro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, Josué, capítulo 19, versículos de 10 a 16. Josué, capítulo 19, versículos de 10 a 16. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Na terceira vez, a sorte foi para Zabulon, segundo seus clãs. A fronteira da sua herança ia até Saride, subindo pelo oeste até Merala, atingindo Debazete e chegando ao ribeiro que está na frente de Jequinã. De Saride, ela se voltava para leste, para o sol nascente, até os confins de Seselete-Tabor, saindo na direção de Daberate e subindo a Jáfia. Daí continuava para leste, passando por Gat-Efé e Etacazim, continuando até Remon e virando em direção a Noa. Depois, a fronteira fazia a volta pelo norte, por Hanatom, para terminar no vale de Jeftael. Incluía ainda Catete, Naló, Senrom, Gerala e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Essas cidades com as suas aldeias constituíam herança dos Zabulonitas, segundo os seus clãs. Vamos lá, agora chegou a hora da tribo de Zabulon, não é? Nós estamos aqui vendo a distribuição das terras em cada uma das tribos. Então aqui nós vamos perceber uma herança escondida que vai apontar para a luz. A tribo de Zabulon recebe aí uma herança escondida, né? Meio na penumbra, nas trevas. Não que o território seja simplesmente isso, mas eu quero dar um sentido espiritual para essa realidade. Veja só, ele é o sexto filho de Jacó com Lia, não é? Zabulon, ele vem do hebraico Zaval, que quer dizer habitação, morada. É aquele que faz morada, que permanece, que serve. Quando Lia teve esse sexto filho, ela dá esse nome para ele, ela vai dizer assim, agora sim, ele vai morar comigo. Vamos lembrar, né, que Jacó era apaixonado por Rebeca, né? Lia veio com um pacote da realidade que ele experimentou da justiça de Deus, no sentido da purificação, porque ele era um trapaceiro, e o Labão trapaceia com ele, o tio dele, né? Ele trabalha 7 anos para ter, né, a sua esposa, aquela que ele colocou os olhos nela, se apaixonou, amou pela primeira vista. Quando ele vai para as núpcias, ele dorme com ela, ele acorda, não era a amada, era Lia. E aí, né, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter aquela que ele tanto amava. E agora ela está aqui, tendo o sexto filho, agora ele vai morar comigo, vai habitar comigo. Por isso ele coloca o nome de Zabulon, né? Representa aqui, Zabulon, a alma fiel. A alma fiel que se torna morada de Deus, habitação de Deus. E como que Deus nos habita?
Como que Deus mora no nosso coração? A partir do batismo. E depois do batismo, na alma em estado de graça. Então, Jesus vai dizer, né, nós viremos e faremos nele a nossa morada, na nossa alma, na alma em estado de graça. Então, nós precisamos entender exatamente o chamado que Deus nos faz. Né? Olhar para Zabulon, entender essa realidade da habitação, da morada, é perceber um chamado que Deus nos faz para permanecer em estado de graça. Mas vamos olhar para a região em si. Ali nós estamos vendo a Galileia antiga, né? A região modesta, mas que tem uma profecia importante. No meio das trevas virá uma grande luz, né? Uma terra desprezada que vai ser visitada pela luz do mundo. Ela é símbolo da morada messiânica. Vamos lembrar que Nossa Senhora estava na Galileia quando o arcanjo Gabriel foi visitá-la. E qual era a cidade da Galileia? Nazaré. E a gente reza o Ângelus, né? O anjo do Senhor foi enviado a Maria e ali, né, ela vai viver essa experiência quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. O verbo de Deus se fez carne, o verbo de Deus passou a habitar naquela morada, a Imaculada Conceição. A Imaculada, ela é a morada. E onde ela estava? Lá, na terra de Zabulon, em Nazaré. Vamos lembrar do que Natanael também vai dizer, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Exatamente uma terra que aos olhos humanos era uma terra desprezível. Mas veja só, Santo Efrem vai dizer: Zabulon não teve reis, não teve sacerdotes, mas teve Cristo. Onde o mundo não vê glória, Deus estabelece luz. Aqui é muito importante a gente perceber isso, né? Ela não se destaca, a terra de Zabulon, ela não se destaca por força, mas ela se destaca pela esperança. Não tem força, não tem exército, mas o que é muitas vezes pequenino, né? O que parece pequeno aos olhos do mundo, né, pode ser grande aos olhos de Deus. Deus não escolhe os sábios, os entendidos, mas aqueles que para o mundo são nécios, são bobos. Deus não escolhe os fortes, mas escolhe os fracos para confundir os que se acham fortes, vai dizer o apóstolo São Paulo. Então aqui aparece como uma das tribos que viviam nas trevas, mas que veriam a luz da salvação. Vamos lá na profecia de Isaías. Isaías, capítulo 8, Isaías vai nos mostrar exatamente isso sobre a terra de Zabulon. Isaías, capítulo 8, versículo 23. Isaías 8, versículo 23. Olha só o que está escrito. Ó. Entretanto, não haverá mais trevas onde havia opressão. Em um tempo passado, ele tornou desprezível a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No futuro, porém, tornará glorioso o caminho do mar, além Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Nós estamos falando exatamente aqui dessa tribo. Essa palavra se cumpre em Jesus, que é ali o Senhor dessa terra, onde ele inicia o seu ministério naquela região de Zabulon e de Neftali. Ali a luz, ela brilha. Essa terra desprezada, essa terra desconsiderada, vai ser a terra que vai acolher Jesus no seu ministério, na sua vida pública. Claro, a encarnação do Verbo, a gente vê, só que Jesus vai nascer lá em Belém, cumprindo a profecia, né? Belém de Judá, na tribo de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é descendente de Davi, que é de Belém, né, da Judéia. Então, é importante que a gente perceba o chamado que Deus nos faz. O Senhor chama os improváveis. O Senhor se manifesta aonde as pessoas acham, olha, não tem o que dar. É ali onde Deus faz. Deus não compactua com orgulho, com vaidade, com soberba. Por isso nós temos que manter o nosso coração sempre na humildade, na simplicidade, abertos a tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nós, a tudo que o Senhor quer fazer em nós, toda a obra que Ele quer executar na nossa vida. Ele é esse Deus que realiza a obra, realiza a graça que nós tanto necessitamos, aquilo que nós tanto precisamos. É o próprio Senhor quem faz, é o próprio Senhor quem
opera. Então, quanto mais humildes, quanto mais simples, quanto mais rendidos a Deus, mais a obra dele vai se estabelecer, mais a graça dele vai se estabelecer. Agora, quanto mais soberbo, vaidoso, orgulhoso, menos a obra de Deus faz. Vamos lembrar de João Batista? Que Cristo cresça e que eu diminua. É ele que deve aparecer. Então, hoje, aprendendo aqui da ação de Deus na tribo de Zabulon, nós vamos perceber exatamente o chamado que Deus nos faz a viver a humildade, a simplicidade, a viver cada vez mais abertos ao agir de Deus. Vamos colher a mensagem que Deus nos faz hoje. Diante da tribo de Zabulon, devemos aprender o caminho da confiança, da humildade e da esperança somente no Senhor. Ele confunde os fortes, exaltando os fracos, os humildes, aqueles que para o mundo não são absolutamente nada. Portanto, devemos caminhar na humildade, totalmente despreocupados com o reconhecimento do mundo, mas vivendo de tal forma que chamemos a atenção de Deus pela nossa fidelidade e perseverança. Nós precisamos querer agradar a Deus e não ao mundo. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 1, se eu quisesse agradar ao mundo, eu não seria servo de Jesus Cristo. A gente está num tempo de curtidas, de internet, de vida exposta, aparência. Não. O que mais importa é Deus ver o nosso coração e ver correspondência, fidelidade, perseverança, desejo de santidade. O que o mundo pensa de nós não importa. A gente não tem que querer aparecer no mundo, ser curtidos por, eu tenho não sei quantos seguidores, e daí? Será que eu tenho agradado a Deus? O que mais importa é agradar a Deus. Vamos pedir essa graça para Ele, que Ele nos ajude a agradá-lo com a nossa vida, que a nossa vida seja agradável, luminosa, como Zabulon foi iluminado pela presença do Cristo. Jesus, Tu és a luz do mundo. E hoje, diante dessa palavra, aquela terra que andava nas trevas, que viu uma grande luz, o Senhor, aquela terra desprezível, que não tinha exército, que não tinha reis, que não tinha sacerdotes, pessoas importantes, recebeu o Senhor no seu ministério público. A luz brilhou naquelas terras. E eu quero hoje pedir ao Senhor que a sua luz brilhe na minha vida. Mas principalmente que o Senhor me capacite na fidelidade, que o Senhor me capacite numa vida honesta, justa, santa, numa vida totalmente orientada para Ti. Eu quero experimentar a sua graça, eu quero experimentar a sua força, eu quero experimentar a sua salvação. Eu quero viver para Ti, eu quero experimentá-lo cada vez mais na minha vida. Eu desejo viver aquele que é o desejo do Senhor para mim. Que o Senhor faça na minha vida essa obra que eu tanto necessito. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua salvação. Então venha em meu socorro, venha fazer novas todas as coisas em mim e na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Faça com que essa luz dissipe toda a treva da minha vida e da vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs que comigo fazem um estudo e agora estão rezando na sua presença. Amém. É a luz de Cristo que precisa brilhar. Nós devemos ter plena consciência disso. Não sou eu que tenho que brilhar. É o Cristo que precisa aparecer, é a face dele, é a voz dele, é o desejo dele, é a vontade dele. Que eu e você tenhamos esse propósito no nosso coração. Deus vai se agradar desse propósito, viu? Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.